Oi, pessoal, tudo bem? Para o segundo ano, a correção do exercício de mistura de gases. Vamos lá? A primeira questão foi da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. A questão diz o seguinte: de acordo com dados da CETESB, ao final da década de 70, o lançamento diário de monóxido de carbono na atmosfera da Grande São Paulo foi estimado em 5.000 toneladas. Isso equivale ao lançamento diário de aproximadamente quantas moléculas de monóxido de carbono? Então, essa é a questão. Os dados do problema, eles nos deram carbono, massa 12, oxigênio 16 e a constante de Avogadro 6 vezes 10 elevado a 23. Facilitou um pouquinho, a gente não precisa multiplicar pelo 6,02, que é o normal dessa constante. Então, a partir dessas informações, vamos começar a resolver. Primeira questão é saber a massa da molécula do monóxido de carbono. A fórmula do monóxido de carbono é CO, também já está dado no problema. A massa do carbono é 12, do oxigênio 16, a massa molecular do monóxido de carbono, então, é 28 gramas. A partir disso, nós queremos saber a relação com toneladas. Então, precisamos fazer essa conversão de gramas e tonelada. Interessa para a gente, né, transformar 5.000 toneladas em gramas. 5.000 toneladas, teremos vezes 1.000, 5 milhões de quilos. Vezes 1.000, nós teremos 5 bilhões de gramas de monóxido de carbono. Como nós vamos fazer a relação de 1 mol de monóxido de carbono, que é 28 gramas, nesses 28 gramas nós temos 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Em 5 bilhões de gramas, quantas moléculas nós temos? Para facilitar o nosso cálculo, a gente vai fazer em notação científica. Então, eu não vou escrever esse número grande aqui de 5 bilhões. Eu vou contar os zeros, 3, 6, 9, eu tenho 9 zeros e vou escrever em notação científica 5 bilhões, que é 5 vezes 10 elevado a 9. Armada a regra de 3, vou multiplicar meios por extremos e para a gente ter o nosso resultado. Então, vejam bem. 28 vezes x, 28x, 5 vezes 6, 30, 10 elevado a nona vezes 10 elevado a 23, vou somar a potência, 23 mais 9, vai ser 10 elevado a 32, x é igual a 30 vezes 10 elevado a 32, dividido por 28,
Vou dividir 30 por 28. Vai ser 1 vezes 28 dá 28, para 30 sobram 2. Eu não posso dividir 2 por 28, vou colocar a vírgula e acrescentar um zero. 20 por 28 ainda não podemos, um zero e acrescenta outro zero no dividendo. 200 dividido por 28 vai dar aproximadamente, eu acredito, 7. 7 vezes 8, 56. Para 60, 4, vai 6. 7 vezes 2, 14. Com 6, 20. E aí, vou parar a resolução com essas duas casas decimais, já é suficiente, porque nós já temos uma aproximação que vai nos dar o resultado. Então, o resultado dessa questão, aproximadamente 1,07 vezes 10 elevado a 32 moléculas. Alternativa D na primeira questão. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, podem comentar, podem perguntar. Tá certo? Vamos agora para a segunda questão. Segunda questão. 2 balões idênticos são confeccionados com o mesmo material e apresentam volumes iguais. As massas de seus respectivos conteúdos, gás hélio e gás metano, também são iguais, mesma massa. Quando os balões são soltos, eles alcançam, com temperaturas internas idênticas, a mesma altura na atmosfera, admitindo-se o comportamento ideal para os dois gases. A razão entre a pressão no interior do balão contendo hélio e a do balão contendo metano é igual a quanto? Para resolver essa questão, nós vamos utilizar a equação de Clapeyron do gás ideal. PV igual a nRT, onde P é pressão, V volume, N é a massa da substância, no caso da mistura, dividido pela massa molar, e R é a constante dos gases, T é a temperatura. Como no problema volume e temperatura permanecem constantes, a razão entre os valores da pressão do gás, pressão do gás hélio e do gás metano, vai ser a razão entre N de hélio e N de metano. N de hélio, ele disse que as massas, tanto do hélio quanto do gás metano, idênticas, mas não nos disse qual o valor dessa massa. Então, vou colocar aqui M para essa massa, dividido pela massa molar do gás hélio, que é 4.
e a massa molar do gás metano. Então, a massa que não foi nos dada, dividido pela massa molar do metano. A fórmula do metano é CH4. Portanto, nós já vimos no primeiro problema que a massa do carbono é 12, do hidrogênio é 1 vezes 4. Então, nós temos a massa molar do metano igual a 16. Para resolver, nós temos que, nessa divisão, inverter e transformá-la numa multiplicação, fica mais fácil de ser resolvida. Então, a gente tem a inversão aqui, vou ter 16m sobre 4m. Então, o valor da pressão, da razão entre as pressões é igual a 4. Resposta, então, é a letra C do problema. Entenderam? Qualquer dúvida, já sabem, só perguntar. Terceira questão agora, da Universidade de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, considerando que o ar apresenta cerca de 22,4% de oxigênio em mol, conclui-se que o número de mols de oxigênio gasoso em 1 litro de ar nas condições normais de temperatura e pressão é quanto? Então, primeiro a gente tem que lembrar que nas condições normais de temperatura e pressão, 1 mol de qualquer gás vai ocupar o volume de 22,4 litros, tá certo? Então, a gente quer saber quantos mols tem em 1 litro. Vamos resolver a regra de 3. Nós temos 1 mol vezes 1. Vou começar pelo x, pela incógnita. 22,4x é igual a 1. X é igual a 1 dividido por 22,4 mol. Mas ainda de ar, eu quero saber de oxigênio. Então, nós sabemos que dessa mistura, desse ar, 22,4% é oxigênio. Então, eu vou ter aqui 4 vezes 22,4%, que vai me dar o valor de 22,4 dividido por 2.240. Nesse caso aqui, nós vamos dividir 22,4 por 2.240. Eu não posso dividir 22,4. Eu vou correr uma casa decimal colocando 0. Ainda não consigo dividir, mais um 0, 0 no dividendo, 0 no divisor. 2.240 dividido por 2.240, agora sim, é igual a 0,01 mol.
mol. Na alternativa, eu tenho a escrita em notação científica. Então, como é que eu vou escrever esse valor em notação científica? 0,01 é igual a 1 vezes 10, tenho duas casas decimais, depois da vírgula, o número então vai ficar negativo. Essa alternativa é a letra A, então marquem aí. Vamos agora para a quarta questão. Quarta questão é fácil, não tem nenhum cálculo, é apenas uma questão para que vocês saibam a composição do ar, isso a gente já estudou bastante. Então, no ar atmosférico não poluído e seco, encontra-se em ordem decrescente de abundância. Então, em maior quantidade no ar, nós temos o nitrogênio, cerca de 78%. A gente já elimina as alternativas A, B e E. Então, só pode ser a alternativa C ou D. Na C, em seguida, vem hidrogênio, não é, amores? Segundo o gás que tem em maior quantidade é o oxigênio. E depois temos o argônio. Então, marquem aí, letra D. Espero então que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula, mas qualquer dúvida é só avisar que a gente vai programando por aqui para tirar, resolver e dirimir todas essas dúvidas. Tá certo? Tchau, até a próxima.